Loteamento residencial Jardim Itaipu 2. Venda Pan Incorporações. 3095-6525. Meu irmão, que a graça e a paz do Senhor sejam com você no dia de hoje. Nós estamos começando com muita alegria no nosso coração, mais um programa Renovo. Alegria pelo simples fato de poder ter o privilégio dado pelo próprio Deus, de levar até você a mensagem do Evangelho, mensagem que acalma, mensagem que tira a ansiedade, mensagem que restaura todo o espírito de medo. O Senhor tem boas novas para você no dia de hoje. E eu quero te convidar a ficar conosco nesse programa. Nós preparamos atrações para abençoarem a sua vida. Uma pastoral com o nosso pastor presidente, testemunhos para fortalecer e encorajarem a sua fé, muito de uma palavra de Deus que eu estive ministrando numa igreja amiga e muito mais nós preparamos para você. Ainda dá tempo de você se comunicar com alguém e avisar que o nosso programa está entrando no ar, para que junto com você essa pessoa não perca aquilo que Deus preparou com o renovo dele para a sua vida no dia de hoje. Eu volto já. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o reino de Deus. O Salmo de número 119 é o salmo mais longo da Bíblia, mas isso nem é o mais importante. O mais importante é que ele é um salmo todo dedicado a falar sobre o poder das Escrituras. E no meio dele há um versículo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje em dia, com o costume que nós temos com a energia elétrica, chegamos em ambientes, ligamos a luz, apagamos a luz, estamos acostumados com geladeira, ferro de passar, tecnologias como microfone, e as coisas parecem ser muito fáceis assim, mas nem sempre foi assim. Quando não havia ausência de luz, as casas na Palestina, por exemplo, eram casas que somente possuíam uma porta e nada de janelas. E para que houvesse claridade dentro dessas casas, era necessário que a porta ficasse aberta ou que candeias fossem acesas para manter o ambiente claro. Porque a lâmpada, a luz, tem essa função de não permitir que a gente caia, de não permitir que a gente se perca. Um ambiente escuro, além de um ambiente que nos gera uma certa ansiedade por não saber o que encontramos ali, também é um ambiente que sugere perigo, uma vez que a gente não está pronto para saber que tipo de situação vamos encontrar ali. É exatamente isso que a palavra de Deus é para mim e para você. Lâmpada para os nossos pés. Você sabe onde você pode guiar os seus pés? Você tem essa segurança? Você sabe por onde você consegue andar? Nem eu. Você e eu, como humanos, temos na nossa humanidade essa incapacidade de realizarmos coisas sozinhos. Os nossos pés não conseguem, eles simplesmente não conseguem. Mas a Bíblia é lâmpada para o seu pé. Ela é aquela que ilumina para que os seus pés possam passar. Ela é aquela que clareia para que você possa conseguir enxergar onde você vai. E ainda diz que é luz para o caminho. Como está o seu caminho hoje?
Como andam as coisas que você tem que fazer, as que você já está fazendo, e como você está lidando com aquelas que você já fez e por acaso estão trazendo consequências severas. O homem, sem a palavra de Deus, sem a luz para o caminho, ele anda em trevas. Trevas que geram incerteza, que geram erros e que provavelmente vão gerar frustrações. É por isso que o salmista nos encoraja a tomar como lâmpada para os nossos pés a palavra de Deus e luz para o seu caminho. Quer caminhar certo? Quer saber onde está indo? Quer ter direção para aquilo que você precisar? Busque a palavra de Deus, só ela tem respostas para relacionamentos, finanças, família, dinheiro, inimigo e tudo mais que você precisar. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você e sua família. A palavra de Deus nos diz que nós devemos renovar os nossos pensamentos diariamente. O que tem passado na sua cabeça? O que pensamentos você tem adquirido e adotado na sua vida, no seu cotidiano? O Senhor Jesus nos mostra o caminho certo, o caminho que leva a Deus. Renove os seus pensamentos. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E para nós cristãos, aquilo que nos dá esperança é crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. Palavra que transforma. Estive visitando um casal da nossa igreja que acabou de ter neném. Eles acabaram de ter o primeiro filho. E a sogra, a mãe do rapaz, estava lá. E a menina, num ódio dessa sogra, e ela olhava para mim e falava: pastora, eu estou tremendo. Por que ela está aqui há tanto tempo? Meu leite vai secar. E eu chamei essa menina num canto. Sentei e falei: senta aqui, agora você vai escutar. Para o seu comportamento agora. Ou você quer perder seu marido nos próximos dias? Que tipo de comportamento é esse que você nutre por uma mãe que, gente, coitada da mãe, estava lá tentando ajudar, fazendo tudo, era o primeiro filho do casal, era tudo muito novo, a menina não dava conta de fazer quase nada, a mãe toda solista, e a mulher enraivada, alerta vermelho, tem algo errado, e ela olhava para mim e falava essa frase: mas pastora, ele muda quando ela chega. Eu falei: muda o quê? Porque ele foi preparar um suco para a mãe, em vez de levar a toalha para ela fazer. São luzes vermelhas que você e eu precisamos atentar quando elas começam a acontecer. Quando a implicância é por causa de nada. Tem casais que um olha para o outro e fala: você já viu quanto tempo a gente não consegue conversar sem brigar? E você acha que isso é normal. Querido, isso é normal não, isso é luz vermelha. O outro está te dizendo: ei, o nosso amor está se conduzindo inconvenientemente.
O apóstolo Paulo chama você e eu e fala, esse amor criado para você viver no casamento não se conduz inconvenientemente. Eu gosto de dizer para os casais, porque quando um casal não consegue conversar sem brigar, a comunicação é afetada. Lá em Gênesis, quando o homem quis chegar até Deus e começou a construir Babel, aquela grande torre de Babel, e Deus então, para abortar o projeto do homem, ele confundiu as línguas, e as pessoas começaram a não se entender mais, né? E começou a falar todo tipo de idioma, e a construção foi abortada, porque um pedia cimento, outro entendia tijolo, o outro mandava areia, e eles não conseguiram construir mais a torre de Babel. Satanás, o inimigo do seu casamento, aprendeu a lição. Quando ele quer destruir uma relação, ele também mexe na comunicação. Ele faz você falar 1 quilo, seu cônjuge não entender 100 gramas. Ele faz com que vocês simplesmente percam a coragem de se comunicar. E aí sempre tem um que percebe primeiro. E é o que fala, olha, você lembra quanto tempo a gente não briga? Aí o outro, também é impossível não brigar com você. Olha o que você fez, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. O outro está falando, ei, vamos prestar atenção nessa luz vermelha no nosso painel aqui. Vamos cuidar dela enquanto é tempo. Tem casal que um olha para o outro e fala, tem mais de 40 dias que a gente não conversa. Tem 2 meses que a gente não tem relação sexual. E às vezes você vai achando que isso tudo é normal. E o Senhor está te dizendo, ei, é sinalizador vermelho. Não faz parte de quem quer cativar um casamento para a eternidade. Não faz parte de quem quer viver vida feliz. Como é comum nós escutarmos de maridos que as esposas dão à luz e eles falam algo do tipo, mas agora você não atende mais a minha necessidade. Agora parece que você só cuida desse menino. Meu irmão, é terrível quando um cônjuge perde o outro dentro de casa. E a gente não precisa de muito para fazer isso. A rede social faz isso muito bem por nós, né? Ela nos aproxima de quem está longe, mas nos afasta de quem está perto. Quantos casais vão para a cama, cada um na sua rede social, cada um no seu WhatsApp, cada um no seu jeito. Um vira para o lado, o outro cochila e eles passam dias sem ter uma conversa, olhando olhos nos olhos, sem resolver problema. Eu escutava o testemunho de um casal há uns 2 meses atrás, que tiveram uma discussão, e por causa dessa discussão, eles foram ficando sem conversar, e aí deram 3 dias que eles já não estavam conversando. No 3º dia, um dos 2 tomou a iniciativa, eu não me lembro quem, de conversar. E eles então, deitados, sentados na cama deles, resolveram então conversar, resolver o problema, se perdoaram mutuamente. E depois que eles se perdoaram, eles foram orar. E eles narram nesse testemunho, contando para mim e para o meu esposo, que enquanto eles estavam orando, eles puderam sentir claramente o odor, o cheiro horroroso, de como se fosse fel, o cheiro que a Bíblia fala que vai ter no inferno, sair de dentro do quarto deles. Eles puderam sentir, foi nítido, ambos sentiram, porque era como se Satanás tivesse colocado um muro entre os 2. E quando eles se perdoaram, esse muro foi quebrado, e eles começaram a ver que a presença satânica estava no quarto deles. Meu irmão, isso é muito sério. É muito sério quando a gente não presta atenção, quando essa luz começa a acender. Aprenda a ouvir o seu cônjuge. Mesmo que aquilo que ele vai te falar não seja dos mais agradáveis. Mesmo que aquilo que ele vai te dizer, você não concorda. Cuidado de não colocar coisas antes dele. Tem homens que vão colocando lazer acima de tudo. Ah, não, final de semana é o meu de pescaria, meu futebol é segunda, quarta e sexta, eu não abro mão. E as coisas vão afastando um cônjuge do outro. Quando o seu cônjuge disser algo que faça com que a sua luz vermelha acende, pare tudo. Porque, dependendo do óculos que a gente está usando, isso vai determinar a visão que a gente tem do nosso cônjuge. A vida é como um eco. O pastor Cláudio Duarte fala muito isso. Se você não gosta do que você está ouvindo, muda o que você está gritando. É tempo de mudar. É tempo de restaurar aquilo que o Senhor nos deu de belo. Cuidado aos sinalizadores vermelhos que aparecem no seu painel. 4º erro que um casal que deve viver feliz para sempre não deve cometer. 4º erro que você precisa eliminar se você quer viver um casamento feliz para sempre. É viver como prisioneiro do passado.
Existem pessoas que vivem aprisionadas por um passado. Vocês se lembram da mulher de Ló? Ela não conseguia se desgrudar daquilo que ela tinha vivido. E Deus avisou. Falou, ó, quem olhar para trás vai ter problema. Mas a mulher de Ló não titubeou. Ela estava tão presa naquilo que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Porque ela tinha saudades da promiscuidade, dos exageros de Sodoma e Gomorra. Quem vive olhando para trás acaba se petrificando, até no casamento. Você já prestou atenção que quando a gente fica olhando demais para trás, a gente não vive o hoje? Porque pessoas que olham muito para trás também são tendenciosas a olhar muito para frente. E quem está olhando muito para trás e muito para frente não está vivendo o presente. Tem pessoas que falam, mas lá eu era feliz. Sabe aquele saudosismo? Mas naquela época era bom. Ou não, o discurso é, não, olha, daqui 5 anos, quando eu aposentar, aí nosso casamento vai ficar bom. Olha, daqui 10 anos, quando a gente quitar nossa casa própria, aí tudo vai ficar bom. Não, daqui 1 ano, quando eu comprar o carro, e aí você vai colocando condições, tanto com o passado, quanto com o futuro. E não vive o presente que Deus te dá hoje. Lembrando que a sua vida é curta, é única e é rápida. E nós deixamos de usufruir dos detalhes de hoje. A Márcia Alves tem passado todos os dias quase no programa de abertura dela. Quando eu estou voltando de deixar as minhas filhas na escola, eu escuto uma música, eu me esqueci o nome da cantora, mas a música fala disso, pequenas coisas que fazem você e eu sermos felizes e que às vezes a gente negligencia. É uma coisinha, é você rapar uma panela de brigadeiro, estourar plástico bolha, ver que tem moeda na calça, sua mãe deixar você ficar com troco. Sabe aquelas pequenas coisas que se você juntasse, você seria feliz todos os dias? Mas não, às vezes a gente está tão preso, e isso é erro. Preso no passado, preso no futuro. E quem vive assim, não vive assim só no casamento. Vive uma vida espiritual assim. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu acredito, Senhor, eu acredito que Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Acredito que o Senhor ressuscitou Lázaro. Acredito em tudo que o Senhor fez. Também acredito que o Senhor vai voltar. Acredito que o Senhor vai se levantar como um leão. Acredito que todo joelho verá, que todo joelho se dobrará, que todo olho verá. Mas sou incapaz de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer hoje. Acredito no que o Senhor fez. Acredito no que o Senhor vai fazer. Mas hoje, Deus, assim, vou levando, né, Senhor? Um deserto atrás do outro. E talvez é um formato para como você decidiu viver a sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que existe uma forma decisiva de viver casado e feliz. De viver o seu casamento para a glória dele. E que às vezes é só uma adequação de vivência. Adequação de visão. Verifique se você está preso no passado. Ou se você condiciona a sua felicidade a dois ao futuro. Aos projetos que você tem. Aquilo que você acha que vai conquistar. E o Senhor está te dizendo, ei, eu fiz você para viver feliz no hoje. Eu quero que você tenha contentamento com aquilo que eu te dou hoje. Eu quero que você olhe nos olhos do seu cônjuge e seja feliz com aquilo que você tem hoje. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Mas às vezes a gente não consegue ser fiel no pouco e a gente vai errando e errando. O nosso tempo foi e eu vou já caminhar aqui para o final. Quinto erro que a gente não deve cometer, se você quer viver um casamento feliz, é confiar exageradamente. Como assim, pastor? Eu não entendi nada. Sou casado com um homem de Deus. Sou casado com uma mulher de Deus. Não posso. Algum tempo atrás, eu até achei engraçada a situação. Eu estava no programa do pastor Luiz Alberto, na Rádio Paz, e o nosso tema era obesidade. Porque quando eu ainda atendia consultório, eu era especialista em transtornos alimentares e obesidade. Então, trabalhava 15 dias em São Paulo, 15 dias em Goiânia. E eu atendia pacientes que estavam se preparando para fazer a cirurgia de redução do estômago. E nós estávamos lá falando sobre obesidade, o tema do programa era obesidade. E aí ligou uma irmã do interior. E ela falou assim, olha, pastora, eu peso quase 200 quilos. Mas deixa eu te falar, o meu marido é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. E eu sei que assim, isso não importa para ele. E eu esperei que ela concluísse todo o pensamento dela.
E eu disse a ela, falei, minha irmã, eu não estou dizendo que seu marido não é um homem de Deus. Mas antes de ser um homem de Deus, ele é homem. Ele é visual. Ele é levado pelo que ele vê. E mais, e que é o que devia mais pesar, o seu corpo é templo do Espírito. Se você não cuidar dele, ninguém vai cuidar. Mas aquela mulher, enfim, nós tivemos uma conversa até depois. Mas o que eu quero te dizer é que essa confiança exacerbada faz com que você se descuide do outro. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Tem um hino que está rodando nas redes sociais, que eu já ri muito dele, de uma mulher que fala, não mexe com o meu varão. Vocês escutaram? E ela canta, não mexe com o meu varão, né, num ritmo bem assim. E ela vai falando, para mim ele é bênção, mas para você ele é maldição. E ela vai falando sobre isso. Não mexe não, porque é meu. Foi Deus que me deu. Se você quiser, você vai orar também, que Deus te dá. Você precisa cuidar do que Deus te deu. Tem pessoas que acham que, já casei, agora relaxo. Não tem problema em mais área nenhuma. E isso é erro. O apóstolo Paulo traz a mim e a você e fala assim, o amor, que é aquele que você e eu devemos lutar com ele, é um amor que não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É olhar um para o outro e em amor dizer aquilo que eu de fato sinto. Meu amor, eu não gostei de você conversar com aquela pessoa. Não é ciúme, eu não estou morrendo, mas eu estou cuidando. Meu amor, fica alerta quando você fizer isso. Nós nos preocupamos com a segurança, nos preocupamos com tantas coisas, e essa confiança exacerbada faz com que você pare de cuidar. E eu já te disse que nós nos desapegamos daquilo que nós não cuidamos. E Satanás acha brecha para isso. Ele acha brecha na ausência de cuidados. Quantos testemunhos nós escutamos de casais que caem no adultério, porque a mulher foi se descuidando do marido em casa, foi se descuidando, foi se desapegando dele. E aí lá no escritório, no ambiente de trabalho, até na igreja, às vezes, tem sempre alguém que está prontinha para atender a todas as necessidades. Não é só do homem não, da mulher também. Existem mulheres que vão se tornando cansadas de não serem cuidadas, de não serem amadas, de não serem tratadas de parte frágil. E elas vão encontrar um Ricardão rapidinho para suprir isso. Ei, não confie exageradamente, ao contrário, cuide, planta, rega, cuida de novo, fala que é bonito, manda um bilhetinho. Cavalheirismo não fugiu de moda, homens. Puxa a cadeira para sua esposa sentar. Diga a ela que ela está bela quando ela se arruma para você. Eu me lembro de uma vez atender um casal que, depois de 40 anos de casado, tinha decidido se divorciar. E aí eu fui atender primeiro a moça, a mulher, e ela falou para mim, pastor, eu estou querendo me divorciar porque o meu marido não me ama. Se ele me amar, ele nunca falou. Nós estamos há 40 anos juntos, ele nunca me disse que ele me ama. E tá, passou um tempo, eu fui ouvir o marido sem ela. E esse marido olhou para mim e falou assim, pastora Sara, há 40 anos atrás, lá no altar, eu disse a ela que eu a amava. E eu não mudei de ideia. Só não deixava ela saber. Não supria o tanque emocional daquela mulher. Isso faz com que você torne o seu relacionamento vulnerável. Cuide do que Deus te deu. Mulher, homem só entende uma linguagem. Nós somos tão diferentes até nisso. A mulher entende a imagem do amor. Ela precisa ser cuidada, mimada, amada, acariciada. Tudo quanto é ada. O homem, mulher, ele só entende a linguagem da honra. O seu marido precisa se sentir honrado na casa dele. Eu cresci num lar, minha mãe está aqui. Esteio da minha casa, do meu ministério, da minha vida, meu pai e ela. E a vida inteira, lá em casa tinha assim, a cadeira do meu pai. Ninguém sentava na cadeira dele. Lá em casa, meu irmão e eu sabíamos que o melhor era para o meu pai. E minha mãe preparava aquilo para ele. Porque era o lugar dele, era a honra dele. Era o tempo dele. E eu ensino isso para as minhas filhas. Elas sabem disso. Filha, olha, quando seu pai está dormindo, ninguém faz um barulho na casa.
Olha, é ele quem decide. A minha mais velha fala para a minha mais nova: ó, a mamãe falou que é o papai, quando chegar que ele vai saber. Ele que vai mandar, porque isso é honra. Ei, o homem só entende essa linguagem. Quando o homem começa a se sentir desonrado, quando ele começa a sentir que a palavra dele não vale nada, que aquilo que ele fala e a água correr é a mesma coisa, você pode fazer o que for, que ele não se sente amado. Cuide do seu cônjuge. Não confie exageradamente. Não ache que está tudo entregue porque é Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus. Não. É preciso plantar diariamente. Com romance, com amor, com lembranças boas, com boas risadas, com tempo a dois. Você que tem filhos, casal que tem filhos, principalmente criança, precisa de um tempo a dois. Tirar um tempo, deixa esses meninos com a sogra, com o vizinho, com um amigo, com alguém que você confie. E saia os dois, nem que seja para olhar nos olhos. Eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu, e eu naquela correria, e eu ligava para minha mãe e falava: mãe, dá para ficar assim 20 minutos com a Ana Luísa? E minha mãe: Sara, é 20 minutos, viu? Porque ela chora e tal, e chorava se eu amamentasse no peito. E aí o Célio e eu saíamos só para ir no pit dog da esquina da nossa casa. E às vezes eram 20 minutos. Mas naqueles 20 minutos a gente não falava de filho, de problema, de igreja. Nós estávamos disponíveis um para o outro. E até hoje nós cultivamos isso, porque a gente entende que se a gente não cuidar, Satanás vai fazer isso. Querido, você quer saber o tanto que algo importa para Deus? É só você prestar atenção o tanto que Satanás tenta destruir esse algo. O seu casamento é muito importante para o Senhor. É por isso que Satanás tenta todos os dias, com pequenas coisas, colocar o tanto faz, o não tem nada a ver, o deixa para amanhã, o não precisa disso. E a gente vai vivendo desapegado daquilo que de mais precioso existe na sua vida. Palavra que transforma. Eu participei do último encontro com Deus. Foi um encontro que mudou minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a vida da minha família, dos meus amigos, todo mundo que está na minha volta. Entrei uma pessoa e saiu uma completamente diferente. Pretendo voltar no próximo, pretendo levar mais gente e quero fazer uma caminhada com Deus. E nós estamos terminando mais um programa Renovo. Mas antes eu quero orar com você. Orar para que o Senhor te abençoe. Orar para que Ele entre com providência naquilo que você necessita. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela vida das pessoas que estão assistindo o nosso programa agora. Pai, pessoas de todas as raças, todas as necessidades, mas com algo em comum. Buscando ao Senhor, Pai, na certeza de serem atendidas. E é sobre isso que eu quero pedir, Deus. A intervenção do Senhor. A mão poderosa, o milagre, Deus, que essa pessoa necessita. Pai, onde portas se fecharam, que o Senhor possa abrir. Onde relacionamentos foram quebrados, que o Senhor possa restaurar. Onde a doença, que o Senhor possa trazer a cura. Porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Por isso eu oro, Deus, e peço que o Senhor faça de acordo com a tua vontade. E para a alegria dessas pessoas que estão orando comigo agora. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito possam ser com você e com a sua família, não só agora, mas até a volta do Messias. Eu quero te convidar para vir conhecer a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Cristo das Nações, ali na Avenida São João, ao ladinho do Terminal do Cruzeiro. Quarta, às 20 horas, domingo, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vem e traga a sua família para juntos adorarmos o nosso Deus. Obrigada pela sua companhia e eu te espero aqui com mais renovo de Deus para a sua vida no nosso próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Até lá e fique com Ele. Tchau! Sai de tua tenda,
Ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei? DM Decorações, Avenida Goiás Centro e Rua Uruguaiana, Jardim Guanabara. Fone 3924-4645, 3924-4645.